Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero aí que todos estejam realmente bem. Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas do canal Ideias Químicas, Foco na Questão. Como vocês já devem ter percebido pelo título do vídeo, eu vou fazer hoje uma aula bem outsider, uma aula assim bem fora da curva mesmo, onde vocês devem estar aí confusos, porque eu coloquei até essa representação aqui como uma interrogação, uma pessoa aqui se perguntando, se questionando, nossa, você vinha trazendo uma sequência de vídeos ali que iniciou com propriedades dos gases, estudo dos gases, e foi dando prosseguimento com propriedades periódicas. Agora você chega com um vídeo aqui com o título de correlações, propriedades periódicas, bolsonarismo e número de casos de Covid. Bem, parece um título bem aleatório e bem confuso, né? Que aparentemente não tem ligação entre nada com nada. Mas ao longo do vídeo a gente vai ver que esses tópicos aí podem sim ser relacionados. Por falar em relação, o primeiro tópico que a gente vai estar tratando aqui no vídeo é o conceito de correlação. Bem, na estatística lá básica, a gente pode entender correlação como associação entre dois eventos, variáveis ou processos. Vou resumir aqui como entidades. A gente pode estar variando, estar relacionando, correlacionando duas entidades. Para ficar mais claro, vou trazer um gráfico aqui. Esse gráfico aqui, ele expressa a receita total gerada por fliperamas, certo? Que a gente vê aqui nessa cor mais rosa, mais avermelhada, e sua relação com o número de doutorados em ciências da computação concedidos nos Estados Unidos. Isso ao longo do ano de 2000 até 2009. Bem, vocês já devem estar assim, continuando não entendendo nada. O que a gente observa aqui é que essas duas entidades, essas duas variáveis que a gente pode tratar, elas obedecem uma certa correlação, elas guardam uma certa correlação entre elas. A gente vê que à medida que a gente vai aumentando a receita dos fliperamas, a gente vai também, aqui, principalmente a partir daqui, a curva que representa o número de doutores, o número de doutorados concedidos nos Estados Unidos também aumenta. Então, a gente vê uma correlação aqui forte, uma correlação positiva. Lá na estatística, a gente pode até estar fazendo o coeficiente de correlação, o quanto essa correlação é positiva. Então, a gente vê que existe uma relação, a gente pode associar essas duas variáveis, que são totalmente aleatórias, mas elas guardam consigo uma correlação. O que não quer dizer, pessoal, que elas têm uma relação de dependência, que uma depende da outra, que uma tem uma relação de causalidade. A gente não pode estar explicando aqui, a gente não consegue explicar por que quando aumenta o número de casos de fliperama, ele tem uma correlação positiva com o número de doutores em ciência da computação. Quando um aumenta, o outro também vai aumentando. O aumento dos dois vão caminhando juntos. As curvas são bem coladas aqui. A gente não consegue explicar. E esse tipo de correlação que a gente não consegue explicar, que elas são aparentemente aleatórias, a gente chama de correlações espúrias. Elas não guardam uma relação de explicação lógica. A gente não consegue estar argumentando por que existe essa correlação. Por outro lado, pessoal, agora vai começar a ficar claro o título do vídeo. Por outro lado, existem correlações, existem associações que a gente pode estar propondo explicações, modelos lógicos para estar explicando por que existe essa correlação. Eu trouxe um gráfico aqui que eu retirei do Valor Econômico do mês passado, né, do jornal Valor Econômico virtual. E aqui, nessa primeira coluna, a gente vê dados extraídos do Tribunal Superior Eleitoral. Aqui mostra o número onde Bolsonaro teve uma determinada porcentagem de votos. Então aqui a gente vê abaixo de 10%, entre 10% e 19,9%, e assim a gente vai crescendo aqui ao longo dessa coluna. Aqui a gente tem o número de municípios, né, respectivos que tiveram esse percentual de votos, e nessa coluna aqui a gente consegue estar obtendo, traçando uma correlação entre essa primeira coluna e essa terceira coluna. A gente observa que, à medida que a gente vai aumentando o número percentual onde Bolsonaro teve a vitória nas eleições, né, de 2018, a gente observa também um aumento do número de casos de Covid por 100 mil habitantes. Então, cidades aqui, né, logicamente, acima de 100 mil habitantes, que a gente está referindo. Então, a gente observa que,
Quando a gente chega aqui em cidades que o Bolsonaro teve 90% dos votos, que eu acho que foi no caso em um município só, com mais de 100 mil pessoas, né, como mostra aqui, a gente tem o maior índice de número de Covid por mil habitantes. Então a gente vê que existe uma correlação positiva. À medida que eu vou observando um aumento percentual nas cidades em que Bolsonaro teve vitória, no percentual onde Bolsonaro teve votos, né? O número crescente de votos de Bolsonaro nessas cidades reflete, a gente consegue observar também com essa coluna aqui, os dados foram extraídos do painel Covid, né? Então a gente fez um cruzamento de dados e observamos essa correlação positiva. Essa correlação, por mais que pareça aleatória, ela não é uma correlação espúria, como foi no caso do slide anterior, em que traçamos a correlação entre a receita de fliperamas e o número de doutorados nos Estados Unidos. Aqui a gente tem uma correlação que pode ser explicada com argumentos lógicos, certo? O que não quer dizer que ainda é uma causa e a outra é efeito, mas elas guardam uma certa causalidade, certo? Uma certa lógica explicativa. É fácil explicar esse gráfico. Bem, o comportamento, os eleitores de Bolsonaro provavelmente, né, ou certamente, reproduzem o comportamento do presidente. E o comportamento do presidente ele é totalmente divergente com as medidas preventivas para a Covid-19. O presidente, enquanto a maioria dos países no mundo estão alinhados aí com medidas de vacinação em massa, uso de máscara, distanciamento social, o nosso excelentíssimo presidente aqui no Brasil, ele faz aglomeração, passeata de moto, incentivando o uso de medicamentos que já têm comprovações, mais do que comprovações científicas, que não têm eficácia nenhuma no tratamento da doença. Então, o ícone ali, o presidente, com esse tipo de comportamento, ele acaba induzindo também os seus eleitores. Então, cidades onde a gente tem maior número de eleitores do Bolsonaro, a probabilidade desses eleitores estar reproduzindo o comportamento, o exemplo do presidente, reflete no maior número de casos de Covid, certo? Então, esse gráfico diz muito. Não estou querendo politizar aqui, mas já politizando, né? Porque eu acho que não é nenhuma questão mais de politizar, uma questão de bom senso. A gente vê que tem uma relação positiva entre o percentual de votos de Bolsonaro com o número de casos de Covid, certo? Então aqui não é uma correlação espúria, é uma correlação que tem guarda uma certa lógica que eu acabei de explicar aqui, né? Acabei de apresentar essa hipótese que é bem forte. Agora falando da química aqui, como que essa relação de associar uma grandeza com a outra, ela reflete nas propriedades periódicas, que é o que a gente vinha tratando. A gente viu correlações, no primeiro slide, correlações espúrias, vimos correlações ali que não são 100% causais, a gente não pode falar também que a causa do número de casos de Covid é somente o número de eleitores do Bolsonaro, mas isso é um argumento muito forte. Agora a gente pode chegar aqui num outro extremo, que são as correlações causais, ou correlação causal, em que uma variável relaciona-se com a outra por meio de uma relação de causa e efeito. Eu trouxe aqui um gráfico dos elementos representativos, certo? Eu não coloquei os elementos de transição, devido aos aspectos da transição lantanídea, que envolve outros pontos para a gente estar explicando. Então, aqui nos elementos representativos, a gente vê que existe uma correlação entre o raio, né? A gente vai vendo que à medida que a gente vai caminhando aqui no período da esquerda para a direita, a gente vai ter uma diminuição do raio aqui em todos os grupos, com o aumento do número atômico. Então, a gente vê que à medida que a gente vai caminhando da esquerda para a direita, a gente, obviamente, está aumentando o número atômico, porque a tabela periódica é construída com o aumento, né, do número atômico ao longo dos períodos. Então, à medida que a gente aumenta o número atômico, a gente tem uma diminuição do raio. Então, a gente tem uma correlação negativa, de modo que, quando uma variável aumenta, que no caso é o número atômico, a gente tem a diminuição de outra variável, que é o raio. E a gente consegue explicar isso perfeitamente a partir de uma relação de causalidade. O efeito é a diminuição do raio. A causa é o aumento do número atômico. O número atômico, aumentando, ele aumenta a carga nuclear efetiva.
ou seja, a carga com que os prótons ali do núcleo estão atuando nos elétrons de valência. De forma que, quanto maior for a carga do núcleo, a carga nuclear efetiva, maior vai ser as forças atrativas desse núcleo nos elétrons de valência, que vão estar compactando o átomo, vão estar compactando aquele átomo, vão estar diminuindo o seu raio, diminuindo ali o seu volume. Então, por isso que a gente observa, à medida que a gente está aumentando o número atômico e, por sua vez, aumentando a carga nuclear efetiva, a gente está diminuindo o raio. Então, a gente tem uma relação aqui causal negativa. É uma correlação, não é uma correlação espúria, não é uma correlação em que não existe causalidade, ela é uma relação totalmente causal. Então, a gente consegue estabelecer uma causa e efeito. Causa o aumento do número atômico, que leva a um aumento da carga nuclear efetiva. Efeito, a diminuição ou a contração do raio. Eu vou dar outros exemplos aqui de correlações causais usando as próprias propriedades periódicas. A gente tem aqui a energia de ionização que sofre um aumento toda vez que a gente tem um aumento da carga nuclear efetiva. Então, um aumento da energia de ionização, quando a gente está caminhando da esquerda para a direita, ela é um efeito devido a uma causa, que também é o aumento da carga nuclear efetiva. A gente correlacionou essas duas grandezas, agora a gente tem uma correlação positiva, de modo que quando uma aumenta, a outra aumenta também, e a gente consegue explicar, está explicando isso aqui com base numa relação de causa e efeito. Toda vez que a gente está aumentando a carga nuclear efetiva, a gente aumenta a energia de ionização, né, em linhas gerais, por quê? O aumento da efetividade das cargas positivas atraindo os elétrons de valência faz com que esses elétrons tornem-se mais difíceis de serem retirados, ou seja, demandam uma demanda energética maior para retirar, porque esses elétrons vão ficando mais presos, né, entre aspas, às forças atrativas do núcleo. Então, a gente consegue explicar aqui. Então, a gente pode estabelecer uma relação de causa e efeito. Essa aqui é a relação de causa e efeito, pessoal, ela é muito comum também na química, ao longo, principalmente da química geral, e tem uma causa que ela é importantíssima da gente estar estudando ela, que ela é derivada da lei de Coulomb. Há uma correlação causal muito importante, que ela vem das interações eletrostáticas. Como a gente viu mesmo no exemplo do raio com a carga nuclear efetiva, ou da própria energia de ionização com a carga nuclear efetiva, ela é função das interações eletrostáticas. São atrações entre as cargas positivas do núcleo e as cargas negativas dos elétrons que estão ali em volta do núcleo, certo? Então, essa interação eletrostática, essas interações eletrostáticas, elas explicam muita coisa na química, principalmente na química geral. Elas são baseadas lá na lei de Coulomb, que a gente acaba estudando na física, né? A gente vê que está tudo misturado, na natureza ali, para a gente estar explicando esses fenômenos naturais, a gente vai ter que recorrer a várias áreas da ciência. Então, as interações eletrostáticas, elas são a causa e geram como efeito, por exemplo, a polaridade. A gente vê que as interações eletrostáticas ali entre as moléculas vão ser responsáveis pela polaridade, a distribuição dos elétrons ali na estrutura da molécula, ela vai ser função das interações eletrostáticas, dos próprios elétrons com elétrons ou dos elétrons com os prótons do núcleo. Então, isso vai refletir na polaridade da molécula, certo? De modo que a gente vai ter moléculas apolares e moléculas polares. Então, a polaridade, por sua vez, ela vai ser uma causa para as interações intermoleculares. Então, a polaridade, que é um efeito que a gente pode entender das interações eletrostáticas, agora ela vai ser uma causa para um efeito que é as interações intermoleculares. A gente vai ver que moléculas apolares, elas interagem de maneira diferente que moléculas polares. A gente vai ver que moléculas polares, elas podem interagir da forma de polo, de interações de hidrogênio. E as moléculas apolares, elas vão interagir ali, basicamente com interações fracas ali de Van der Waals. Então, elas vão impactar nas interações termoleculares. E as interações termoleculares, ela, como efeito da polaridade, ela agora passa a ser uma causa das propriedades gerais físico-químicas das substâncias. A gente pode entender que as interações termoleculares, ela tem um impacto, ela é a causa, uma causa ali, né, principal, por exemplo, da viscosidade, do ponto de fusão,
dentre outras propriedades físico-químicas e até da reatividade. A gente vê que moléculas que têm interações intermoleculares fortes, que são decorrentes de sua polaridade, e a polaridade decorrente das interações eletrostáticas, essas moléculas com interações intermoleculares fortes, por exemplo, moléculas de água, né, que formam ali interações de ligações de hidrogênio, elas vão ter pontos de transições de fase, por exemplo, como pontos de fusão elevados, em comparação com moléculas que têm interações intermoleculares mais frágeis. Então, esse ponto, a transição de fase, o ponto de ebulição, é uma propriedade físico-química. A gente observa também a viscosidade. A gente vê que compostos com viscosidade elevada, né, a viscosidade entendendo ali como a dificuldade que a gente tem de estar escoando um líquido, certo? Ela se deve também às interações intermoleculares fortes, para a gente pensar na molécula de glicerina, né, que vai ser ali, vai ter 3 hidroxilas na sua cadeia carbônica, que vai ser responsável pelas interações intermoleculares fortes entre essas moléculas, o que vai fazer com que torne-se mais dificultoso as moléculas estarem deslizando uma nas outras. Então, ela tem um efeito na viscosidade. Então, aqui a gente tem uma relação, uma série de relações causais. As interações eletrostáticas ali, seja de elétron com elétron ou de elétron com próton no núcleo, vão impactar num efeito que é a polaridade. A polaridade, por sua vez, ela torna-se causa para um efeito que é as interações intermoleculares. E as interações intermoleculares são causa de propriedades físico-químicas. E as propriedades físico-químicas, pessoal, elas vão ter como efeito a utilidade de diversas substâncias. Por exemplo, eu quero usar um lubrificante, né? Eu quero lubrificar ali uma correia ali da bicicleta ou uma engrenagem ali no sistema mecânico, eu vou utilizar uma substância que tem uma viscosidade elevada, que vai impedir que tenha um atrito elevado ali entre aquelas estruturas. Então, a propriedade físico-química, ela vai ser a causa para um efeito também que vai ser a utilidade de diferentes instrumentos baseados ali, feitos de determinadas substâncias. Então, pessoal, resumindo aqui o que eu quis dizer no vídeo, é que as relações, as correlações que a gente pode estabelecer, elas podem ser correlações extremamente aleatórias, ou correlações espúrias, que é como a gente viu no caso lá do fliperama, com o número de doutorado nos Estados Unidos. Podemos ter também correlações que não são aleatórias, não são espúrias, mas que existe uma explicação lógica, por mais que elas ainda não sejam causais, ou seja, relação de causa e efeito, como é o caso triste que a gente tem aqui no Brasil, né, do chefe, entre aspas, de Estado, né, e seu efeito na população, no comportamento da população, que por sua vez reflete na disseminação de um vírus. E a gente chegou aqui na química, né, que é o foco aqui do nosso canal, das relações causais, principalmente das interações eletrostáticas, da relação da carga nuclear efetiva com as propriedades periódicas, e abrimos aqui para uma linha mais geral aqui da química geral, finalizando aqui com esse slide de uma série aqui entre relações de causa e efeito. Bem, pessoal, como eu disse no começo do vídeo, esse foi um vídeo bem atípico aqui. Talvez eu possa estar fazendo, eventualmente, outros vídeos com esse caráter, né, mas um pouco fora assim, do comportamento do que eu venho trazendo no canal. Mas é um vídeo para a gente estar abordando aqui alguns aspectos contextuais e para estar também instigando em vocês aí uma reflexão acerca do que está acontecendo no país e utilizando aqui, não como um pretexto à química, mas para a gente estar utilizando aqui essa relação aqui de causa e efeito, como que a gente pode estar utilizando ela muito além aqui da química, também para o comportamento social. Então, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, interajam aí nos comentários. E se tiver alguma utilidade, se vocês acharam curioso esse vídeo, interessante, por favor, vamos ter como um efeito aí o compartilhamento também. Abraço e nos próximos vídeos aí vamos dar continuidade, então fechamento nas nossas aulas de propriedades periódicas, para a gente já estar passando para o próximo tópico, que é ligações químicas. Abraço e até a próxima. Fiquem bem aí, na paz.